Oi, gente! Estou aqui hoje para a gente falar sobre o espaço urbano. Lembra que a gente vem falando bastante sobre como a gente está agora, falando do meio ambiente? Então tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, do espaço urbano, que é um dos espaços onde o meio ambiente mais sofre, não é? Porque poluição dos carros, de tudo. Então, hoje a gente vai falar um apanhado geral sobre o espaço urbano. Quando a gente fala em espaço urbano, vem logo o que na cabeça? Cidade. Vem a cidade. E falando em cidade lembra o que? Quando você fala assim a palavra cidade, o que vem à sua mente? Pensa aí o que é uma cidade. Já vem casas, muitos carros, muitas motos, então existem muitos meios de transporte, prédios. Então, quando a gente fala em cidade, a paisagem que já nos vem assim de imediato é um lugar bem movimentado, de pessoas indo, vindo, carros, motos. Então, cidade já se imagina uma construção, uma rua, um meio ambiente modificado. Lembra que a gente está estudando lá em ciência sobre o meio ambiente natural e o meio ambiente modificado, não é? Então, tem tudo a ver com a nossa aula de hoje também. A cidade. Existem cidades que surgem espontaneamente. Lembram dos bairros que existem, os bairros planejados e os bairros que não foram planejados, são os que nascem espontaneamente? As cidades são do mesmo modelo. Tem umas cidades que foram planejadas, mas essas são muito poucas. A maioria vai nascendo espontaneamente, vai nascendo, vai juntando um bairro com o outro, forma-se uma cidade, nasceu espontaneamente esse bairro. Enquanto os planejados, como a gente tem poucos bairros planejados, as cidades não são diferentes. Aqui no Brasil existem muito poucas cidades planejadas, aquelas que foram imaginadas, pensadas, desenhadas ali um projeto e executado. Exemplo disso, a gente tem 26 capitais, certo? Olha só quantas capitais foram planejadas: Teresina, Aracaju, Belo Horizonte, Goiânia e Palmas. Muito pouco para a quantidade de capitais que a gente tem no Brasil. Então, dá para ver que normalmente as cidades vão sendo formadas dependendo da necessidade daquela população. Ali começou a crescer um pequeno povoado, vai aumentando, vai se desenvolvendo, forma-se uma cidade. Não é uma coisa planejada. Como foi Brasília? Vocês já ouviram falar da história de Brasília? Brasília foi pensada há muito tempo, desenhado um projeto e colocado em prática, porque antes de Brasília tivemos outras capitais aqui no país. Então, quando estava com a capital lá em Rio de Janeiro ainda, pensava-se em levar uma capital para o centro do Brasil. Então, ela não é no Goiás apenas por ser Goiás, não. Foi estrategicamente para colocar a capital do Brasil no centro do Brasil. Por isso que Brasília é no estado de Goiás. E foi pensada, arquitetada, pode ver que tem toda uma história por trás dos desenhos, de cada uma daquelas colunas. Bem, quando você fala em Brasília, já lembra ali o Palácio do Planalto, não é? Já vem aquela imagem na cabeça. Pois é, foi tudo desenhado caprichadamente, mas se a gente for parar e pensar, o Brasília foi planejado e tudo mais, mas os bairros circunvizinhos, eles acabam que vão crescendo, vão indo. Não é uma coisa que segue à risca, como em alguns países fora daqui, não é? Brasil não, o Brasil vai crescendo desordenadamente. Temos o exemplo de Espanha, que é toda muito bem organizada, foi todo muito bem planejado, ou seja, é colocado em prática aquilo que foi feito no projeto, no papel. Isso é um exemplo de cidade planejada e de cidade que nasce espontaneamente, que temos aqui no Brasil. Imperatriz, por exemplo. Vocês acham que foi uma cidade planejada? Por tudo que nós já estudamos sobre bairros, dá para entender que Imperatriz não foi planejada. Ela foi crescendo, então quanto que continua crescendo, crescendo e crescendo. E vai fazendo adaptações necessárias para que essa cidade se desenvolva bem. Temos exemplos das ruas que antigamente eram mão dupla, quase todas as ruas eram mão duplas. Hoje em dia quase todas as ruas são mão únicas. Então a gente vai tendo as adaptações para que a cidade vá se desenvolvendo bem. E nas próximas aulas vocês vão compreender
como é que realmente nasce uma cidade? Desde o comecinho, as primeiras cidades do país. Porque assim, hoje a gente tem muitas cidades no Brasil. Se for pensar quantas cidades tem, então são inúmeras. A gente vai pensar lá do começo, lembra lá da nossa história, a história do Brasil. Como é que surgiu o Brasil? Não era apenas mata e tinha os indígenas, essas coisas. Não tinha as cidades. Aí eles chegaram e essas cidades foram crescendo. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como se deu essa formação inicial de cidades no Brasil. Mas, só relembrando aí, quando a gente pensa em cidade, logo já vem essa correria, porque é na cidade onde você... Por que a população hoje migra para as cidades? Porque na cidade que tem emprego, porque na cidade tem mais desenvolvimento. E o ser humano acaba aqui buscando aquilo que é melhor para você. E acaba que o meio ambiente em si vai sofrendo as consequências e nós também sofremos as consequências daquilo que a gente faz. Então é uma mão dupla, você dá e você recebe. Então se você prejudica o meio ambiente, você também vai receber. Mas a gente prejudica o meio ambiente tentando uma melhora para nós, procurando um emprego melhor, procurando uma vida melhor. Mas são as consequências que a gente também tem que pensar para planejar. Lembra que tudo planejado fica mais coerente, fica melhor para todos. Então a gente tem que pensar também nisso. Agora, lá na página 134, temos uma atividade. Olha só. A primeira questão, vocês vão falar sobre paisagem. Lembra que eu falei no início, quando a gente fala em cidade, o que é que vem, o que você lembra? Como é a paisagem da cidade? Vocês vão descrever na primeira questão. E na segunda questão, vocês vão analisar. Aqui já entra um pouquinho da formação das cidades. Lembra que eu fiz uma pequena apanhada sobre as aulas seguintes que a gente ainda vai ter? Porque vocês precisam para essa questão. Então, a segunda questão você vai observar, analisar e responder. E faz letra A e letra B da segunda. Essa é a sua atividade, responda e me envia lá no e-mail, tá bom? Continuamos na próxima aula falando sobre cidades. Beijos!